Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. Gostaria de começar este programa já com este versículo. Veja o que está escrito. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja que o Senhor Jesus, ele já diz, ele já dá a dica. O que vem a mim, em outras palavras, eu preciso ir até ele. Você, o senhor e a senhora, precisa ir até ele para que ele possa mudar a sua vida. Se ele está afirmando que não te lança fora, que não nos lança fora, é porque, sem dúvida, ele tem uma solução para a sua vida. E eu gostaria que você acompanhasse este testemunho para você entender, perceber o que acontece na vida de uma pessoa quando esta decide ir até Jesus. As pessoas costumam preparar as malas para fazer uma viagem. E nelas, elas levam as roupas, os seus produtos, mas a bagagem que eu carregava era uma bagagem de depressão, de tristezas, e eu não sabia como me livrar delas. Eu culpava muito a Deus. Por que eu existo? Eu não tenho uma família, eu nunca tive amor, eu não fui desejada nem pela minha mãe, não tive pai. Então eu vou tirar minha vida, porque não tem outra solução para mim. Tudo começou na minha infância, quando eu descobri que a minha mãe, ela tentou, interromper a gravidez, e esse aborto ele foi mal sucedido. E aí eu nasci prematura, com problemas físicos. A minha mãe chegou ao ponto de me colocar no orfanato, porque além de não ser uma criança planejada por ela, eu era uma criança doente. E eu cresci assim, com muitos traumas, com muita tristeza, porque eu não tinha amor. E isso veio refletir na minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, eu trabalhava, eu procurava, conquistar as coisas. Só que pelo fato de eu não conseguir dormir e todos os traumas que eu tinha, eu era também uma pessoa muito insegura. Então não tinha êxito. Justamente porque, como uma pessoa sem conseguir dormir, ela consegue ter concentração, ela consegue ter êxito na vida dela. Eu não tinha sucesso em todos os projetos que eu fazia, eram frustrados. Eu me relacionei com um rapaz que eu fiquei noiva com ele durante 2 anos e depois eu vim descobrir que ele era noivo com uma outra há 4 anos. E que eu era um motivo ali para ele de estar comigo somente, não que existia um sentimento verdadeiro. E aí chegou a este ponto de eu pensar em tirar minha própria vida, devido desde a minha nascença ali ter todo esse sofrimento, de ter um vazio sem ter uma explicação do porquê, de existir e culpar a Deus também. O meu tio, ele já fazia as correntes na Igreja Universal e ele tentava falar comigo das reuniões que tinha, dos propósitos, para nos ensinar. E porque ele via o nosso sofrimento, ele tinha aquela boa fé, de levar Jesus para a gente, mas eu não aceitava. Então eu era muito relutante, porque existia já, a mídia falava muito, do Bispo Macedo, da Igreja Universal, então aquilo para mim era dito como a verdade. Então eu não aceitava, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando numa situação que pelo menos você poderia dar uma chance, dar oportunidade de você ouvir, pelo menos isso, mas isso também eu não aceitava. Então ficou durante 3 anos, até um dia que chega aquele momento que você fala, não, tá bom, vai. Nem que seja para agradar a pessoa, você fala, eu vou nessa igreja. Aí meu tio me chamou, eu falei, tá bom tio, eu vou com o senhor na Igreja Universal. E aí vim com ele. E nesse dia que eu cheguei, no primeiro momento, você chega meio querendo olhar tudo, com aquele olhar, de desconfiado. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando um pastor veio falar comigo, foi que eu vi a cruz vazia. E aí eu perguntei para o pastor, por que essa cruz está vazia? Porque eu estava acostumada a ver ali uma imagem. E aí o pastor falou assim para mim, está vazia porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí quando ele falou isso para mim,
foi o que me chamou a atenção. Porque, assim, eu sempre falava com Deus da minha maneira. E eu questionava muita coisa sem entender. E quando chegou essas palavras para mim, eu falei, então tá bom, então agora eu quero ver. E aí, ali naquele momento, eu falei para ele, se o Senhor existe, eu quero ver isso na minha vida. Após a reunião, que eu fui para casa, eu já consegui dormir. Então ali eu já senti uma diferença, houve uma mudança, porque antes eu não conseguia dormir. Eu via vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu via realmente, não é que alguém falava. Aí eu entendi que eu precisava me libertar. E aí eu comecei a ir nas reuniões que os pastores iam nos orientando. Eu aprendi que 50% era eu e a outra parte era Deus. Que Deus ele não poderia fazer nada na minha vida se eu não fizesse minha parte. Então dali eu fui degrau por degrau, dia após dia, até chegar ao ponto de agora eu quero aceitar Jesus, então agora eu vou me batizar. Por quê? Porque eu vou nascer de novo. Eu vou ser uma nova criatura da presença do Senhor. Isso aqui está no caminho certo? É o que Deus espera de mim? Então eu vou fazer. E assim eu fiz. Aquela tristeza, aquelas dores, a marca da vida que eu já vinha trazendo outrora, aquilo foi se limpando. E aí depois do meu batismo, a velha criatura morreu. Então dali para frente eu comecei a procurar o quê? Procurar ter o Espírito Santo para ser uma pessoa só. Ser eu e Deus, não ser mais a Gislene, eu e tudo aquilo que eu acreditava no passado. Até que chegou o dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que eu vim para a igreja, e eu chegando na igreja num domingo, no momento de buscar a presença de Deus, ali foi um encontro. Eu que vinha de um passado ouvindo tantas vozes, né? Vozes de perturbação, vozes de tristeza, vozes de morte mesmo, né? Naquele domingo especial da minha vida, foi o dia que eu ouvi uma voz que resumia tudo na minha vida. Resumiu o motivo de eu existir, o motivo de eu estar ali e o porquê, né? O porquê que eu tinha sido escolhida. Então ali não foi uma voz, eu ouvi uma voz, não. Foi uma voz que ele veio aqui, dentro primeiro da minha mente. Não tinha como você se confundir. Foi uma voz que falava assim, desculpa, eu te escolhi, você existe porque eu te escolhi, eu te amei primeiro, por isso que você existe para ser um testemunho de mim neste mundo, para quem precisar ouvir, porque existe uma saída. A minha morte não foi em vão. Eu morri por você. E eu sei que não foi só por mim, foi por todos nós. E ele só esperava eu me voltar para ele. Então, aquelas palavras dentro de mim, veio uma certeza tão grande, uma convicção tão grande, que eu com 1,5 m me sentia um gigante. Eu falava assim, tudo eu posso, né? Ele me escolheu, eu não sou órfã. Eu tenho um pai que me ama, um pai que me conhece, um pai que me entende, um pai que sabe os meus sonhos, um pai que realiza os meus sonhos, um pai que eu sei que tudo vai fazer por mim. E o melhor, né? Porque o da terra não sabe o que é o melhor para a gente, mas ele sabe. E eu não tive o da terra, né? Eu fui realmente sem ausência de pai, eu não tive pai, mas eu tenho ele. Às vezes passamos por lutas, por problemas normais, vivemos aqui nesse mundo. E ele fala, ele sempre me dá uma direção. Eu recebi o perdão de Deus e também perdoei, porque era de suma importância que eu perdoasse minha mãe, né? Porque o Espírito Santo jamais viria em mim se não houvesse essa minha parte. Deus me deu tudo, tudo que eu sonhei, tudo que eu pedi, até o que eu pensei
que eu não pedi, pensei, Deus me deu. Mas o principal é ter a presença dele, ter o Espírito Santo. É a maior alegria, é a maior riqueza, é o preenchimento, é a minha vida, é a minha razão de viver. Eu falo que eu sorrio porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou feliz porque eu tenho o Espírito Santo, eu levanto todos os dias porque eu tenho o Espírito Santo e tudo que eu faço para agradar a Ele em primeiro lugar. E hoje, eu e minha casa fazemos parte da família de Deus. Temos alegria, eu tenho um lar construído na presença de Deus. Então é só êxito, é só felicidade. Conseguimos todos falar a mesma língua e viver na mesma fé. E a paz que eu tenho hoje, Deus também quer dar para você. E o mais importante que é de graça. O Espírito Santo, ele está aí acessível a todos, né? Basta somente você ir até a Igreja Universal. Vai até lá, porque Deus está de braços abertos para te receber, assim como Ele me recebeu. Você vê aí que quando Deus entrou na vida desta pessoa, a vida dela foi transformada. E não seria isso também, meu amigo e minha amiga, que é necessário, não seria isso que seria necessário acontecer também na sua vida? Talvez você esteja nos acompanhando neste programa e você se pergunta por que não há uma saída para a minha vida, porque eu já tentei de tudo. Será que você já realmente tentou de tudo? Ou tentou de tudo aos seus olhos? Amiga e amiga, aos olhos de Deus, tome a atitude de se dirigir até a casa dele. Nós aqui em Guarapuava, nós estamos na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro de Guarapuava. Agora, eu gostaria que você se preparasse, porque nesta quarta-feira nós teremos uma reunião toda especial. O nosso horário, exclusivamente nesta quarta-feira, será um horário diferenciado. No decorrer do dia, nós vamos ter todos os horários, 7h30 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde. Porém, as reuniões, que seria 18 e 19h30, vai ser exclusivamente nesta quarta-feira, às 19 horas em ponto. Por isso, você é o nosso convidado. Será uma reunião toda especial, que eu tenho certeza que você que estará conosco nesta reunião, você vai sair diferente. Será uma reunião voltada para que aconteça um avivamento, o batismo com o Espírito Santo para aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Deus e aqueles que já tiveram, sem dúvida, serão renovados. Então, nesta quarta-feira, você é o nosso convidado especial. Eu gostaria que você acompanhasse mais um testemunho de pessoas que têm recebido o Espírito Santo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo têm um objetivo em comum: levar ao próximo o que receberam. Este é o exercício que fortalece o corpo e o mantém em condições de crescer e de se desenvolver. E se você é membro desse corpo e quer servir a Deus, venha entender como cumprir essa missão em uma mensagem especial do Bispo Macedo, que será transmitida a toda a igreja para o fortalecimento deste propósito. Nesta quarta, 28 de janeiro, na reunião dos membros do Corpo de Cristo, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Muitas vezes eu perdi a razão e eu não sabia o que fazer, porque você não vive pela razão, você vive pelas vozes que você escuta. Eu cresci num lar com conflitos entre meus pais, né? A minha mãe buscava socorro com crenças, com religião, e na busca de suprir essa falta, a minha mãe começou a me levar para ter consulta
com espíritos. E o meu fundo de poço foi quando a minha mãe morreu, que era o meu centro. O meu pai nessa época saiu de casa, eu fui morar de favor na casa dos outros, e aí eu fui me perdendo. Aí cada vez mais eu fui me envolvendo no mundo dos espíritos. Eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a ver vultos, a ouvir vozes, desenvolvi vícios de cigarro, de bebida e comecei a viver uma vida ilusória. Eu sofri ameaças dos espíritos, porque a partir do momento que eu tomasse alguma decisão de deixá-los, eles iam me deixar numa cadeira de roda ou deficiente ou levar a minha alma. Então os espíritos começaram a dominar todas as áreas da minha vida. Com 16 anos eu conheci meu atual marido, a gente começou a namorar, eu desconfiava ao tempo todo dele, só o fato dele olhar para o lado eu estava achando que ele estava olhando para outra mulher, porque aquele espírito me oprimia, ele falava na minha mente, ele está traindo você com outra, não está te atendendo porque provavelmente ele está com outra pessoa, então aquilo ali foi me atormentando, até que um dia, na época, né, meu marido ele se envolvia com coisas erradas e ele tinha uma arma em casa. Aí eu peguei a arma, gatilhei ela e apontei na cabeça dele e apertei o gatilho. E aí nisso eu voltei. Aí meu marido tirou a arma da minha mãe e falou: "Você tá doida? Você vai me matar? Como assim?" Então nós tínhamos várias brigas. Dentre essas brigas eu tinha tentado já 2 vezes o suicídio. Na terceira que eu fui concretizar esse suicídio foi quando a gente estava andando, né, na rua, ele pilotando a moto, e a gente começou a discutir, e aí eu comecei a ouvir vozes na minha mente: "Silvia, pula dessa moto." E aí eu acabei pulando da moto em movimento, e nessa queda que eu caí, eu acabei quebrando meu tornozelo, e ali naquele momento eu falei: "Meu Deus, nem para morrer eu sirvo." Porque aí começa a vir aquela voz: "Bom, eu não estou servindo lá os espíritos, faz um tempo que eu não estou indo. Eles falaram que se eu abandonasse eles, eles iam me deixar numa cadeira de roda, até mesmo tirar minha vida. Eu tenho que voltar lá." Aí eu me recuperei, engravidei da minha primeira filha e eu acabei entregando a minha filha para esses espíritos. Os primeiros 2 aninhos dela, ela começou a ter o quê? Amigo imaginário. Ela começou a enxergar os espíritos, ela ficava muito doente. Eu estava toda hora em função de hospital, sem entender realmente o que estava acontecendo. E aí, nessa época, o meu marido foi, através de um convite dos nossos vizinhos, a ir na igreja. E eu não sabia que ele tinha ido na igreja. Eu nem sonhava que ele ia na igreja, porque eu mesmo sem conhecer a Igreja Universal, a minha mente já tinha uma opinião formada. Nessa igreja eu não vou pisar. E falei para ele: "Eu não quero mais que você vá nessa igreja. Se você continuar indo nessa igreja, a gente vai se separar." E o que aconteceu? Eu comecei a notar o comportamento do meu marido diferente. A forma que ele foi me tratando, as amizades erradas que ele foi cortando. E isso começou a me chamar a atenção. Até o dia que eu olhei para ele e falei: "Então tá bom. Eu vou lá nessa igreja e vou mostrar para você que tudo lá é um teatro, que a pessoa é paga para manifestar com esses demônios, que demônio não existe." Porque na minha cabeça, na minha criação, os espíritos, os santos, as homenagens que eu fazia eram anjos de Deus. Então eu não achava que eu não era de Deus. Imagina que eu não era de Deus. Eu tinha eles. Eu nunca esqueço o primeiro dia que eu coloquei meus pés dentro da igreja. Era como se eu estivesse no lugar, mas aqueles espíritos que tomavam conta da minha vida estavam querendo me tirar dali para eu não escutar aquilo que o pastor estava pregando. Eu lembro exatamente do meu marido me pegando pela mão, me colocando na frente do altar. E na hora que o pastor estava pregando, estava fazendo a oração de libertação, foi a hora que eu olhei para o pastor e ali eu não vi mais nada. Depois que eu participei dessa oração, que eu voltei a si, a primeira coisa que eu senti foi uma leveza. É como se aquele espírito que estava me oprimindo em cima de mim saísse. Eu entendi que aquele era o caminho, mas para eu seguir aquele caminho, eu tinha que abrir mão de outros caminhos. Então eu tive que fazer uma escolha. Eu peguei todas as guias, eu peguei todas aquelas roupas, coloquei numa sacola, fui na frente do altar e entreguei para Deus. Eu falei: tá aqui a minha vida velha. Então eu comecei a ir em todas as correntes e comecei a buscar. Eu falei: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Eu já tinha me livrado dos vícios,
Eu já me sentia uma mulher mais completa, uma mãe melhor, uma esposa melhor, mas faltava algo fundamental na minha vida, que era o Espírito Santo. Por que que a Silvia demorou para receber o Espírito Santo? Porque eu tinha orgulho e porque eu tinha mágoa. Quando eu entreguei em oração, falei, meu Deus, eu não aceito sair daqui com essa mágoa. Eu quero, eu desejo, eu tenho sede do teu Espírito. Aí eu continuei a buscar. Aí participei de uma vigília, comecei a orar, eu comecei a falar tudo para Deus. Eu falei, meu Deus, não tem mais nada, nada que impeça do seu Espírito habitar em mim. E foi quando Deus confirmou dentro de mim o Espírito dele. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa vigília. O Espírito Santo, ele trouxe para dentro de mim o completo. Tudo aquilo que faltava na minha vida, que eu achava que ia ser um bom casamento, que tendo filho, que tendo uma família feliz era o suficiente, mas não bastava. Eu realmente precisava de Deus na minha vida. Se não fosse Deus, hoje eu estaria morta. O Espírito Santo na minha vida, ele é o meu tudo, é o meu amado, é o meu tudo, o meu pai, o meu baluarte, a minha vida, a minha direção. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu consegui construir, a minha família, consegui estudar, me formar. Hoje a Silvia é uma nova mulher. Hoje eu sou uma esposa. Hoje eu sou uma mãe. E hoje eu sou uma profissional realizada. Eu amo meu marido. Eu amo as minhas filhas. As minhas filhas são uma bênção. A minha filha que estava outra hora lá na minha barriga e nasceu em outra religião, em encontro com outros espíritos, hoje é uma bênção na minha vida, é estudiosa, inteligente, só me dá orgulho. A minha outra filha também. Então, assim, o reflexo da minha vida é transparente, acaba transparecendo para os meus familiares, meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho pouco, às vezes, acessam, olham para mim e falam que eu tenho uma luz diferente, que eu tenho um brilho diferente. E eu falo que tudo isso é a obra do Espírito Santo, porque eu não tinha uma voz doce, eu tinha uma voz agressiva, uma voz triste. E eu falo que desde a nossa voz o Espírito Santo transforma. A forma que a gente conversa, a forma que a gente se comporta, eu falo que a maior evangelização é o nosso comportamento, quem eu sou da porta da minha casa para dentro e da porta da minha casa para fora. Um dia eu estava lá fora, perdida, e hoje eu estou uma pessoa completamente realizada. Então eu sou muito grata e que Ele sempre tenha essa misericórdia comigo, que Ele venha sempre me dar essa força, me fortalecer para que eu sempre me mantenha firme com Ele. Deus é tudo para mim. E Deus, meu amigo e minha amiga, Ele quer fazer acontecer na sua vida. Saiba que você é importante para Deus. Talvez você se pergunta, por que a minha vida não faz sentido? Amiga e amiga, entenda uma coisa. Essas pessoas mesmo, do testemunho, a vida dessas pessoas, ela não tinha sentido. Mas quando essas pessoas tomaram a decisão de atender ao chamado de Jesus, o convite do Senhor Jesus, veja que Ele fala, e o que vem a mim, ou seja, precisa a pessoa ir até Ele, vir até Ele. Por isso, não falte nesta quarta-feira. Mas agora eu queria chamar a tua atenção para o que está acontecendo nas reuniões de sexta-feira. Nesta sexta-feira, nós estaremos distribuindo o quarto banho do descarrego. Nós estamos aí em um propósito forte dos 7 banhos. Você pode ter na certeza que a sua vida ela pode mudar. Talvez você está nos assistindo e você se sente vítima de inveja, de trabalhos de feitiçaria. Talvez você se sente uma pessoa travada, uma pessoa que a vida não anda. Esteja conosco nesta sexta-feira. Nós teremos reuniões o dia inteiro e eu gostaria que você se programasse
para estar conosco na grande vigília que acontece ao meio-dia. Nós queremos que você alcance uma saída. Acompanhe só esta matéria, esta chamada que fala sobre a sexta-feira. O que não falta na Bíblia são milagres que Deus fez usando a água. Aliás, não apenas uma água, mas águas e lugares diferentes, que unidas à fé, provocaram curas, libertação e grandes maravilhas. E se no passado Deus agiu poderosamente, nos dias atuais, Ele também está pronto para fazer muito mais em sua vida. Participe das 7 sextas-feiras do Banho do Descarrego, com as 7 águas consagradas. Você com sua fé e Deus com o seu poder, pela realização de grandes milagres em seus caminhos. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo através do localizador universal.org/localizar. Muito bem, meu amigo e minha amiga, você será muito bem-vindo. Você é o nosso convidado especial. Eu gostaria agora que você já preparasse o seu copo com água, porque daqui a pouco a Mary Martins estará realizando uma oração em seu favor. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios têm tomado, tantos tratamentos têm feito, meu Pai. Age agora através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer: sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados, recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Veja que se você tomar atitude de ir até Deus, até porque, para que a pessoa possa encontrar algo, a pessoa precisa procurar. Por isso o Senhor Jesus, Ele enfatiza: e o que vem a mim. E você, meu amigo e minha amiga, é o nosso convidado especial. Não se esqueça, nesta quarta-feira, horário especial, às 7 horas da noite. Deus abençoe a todos e até mais.